Nosso convidado dessa terça-feira é Ronaldo Fernandes, diretor da Royal Rural, analista de mercado e meu grande amigo. Seja bem-vindo, Ronaldo Fernandes. Feliz ano novo para Obrigado, você. Carlinha. Feliz ano novo para nós. Que vai ser bom, eu acho. Começou meio tenso, começou. Co- Mas vamos acreditar, pelo amor de Deus. Começou bem, né? Começou com o Maduro sendo preso. Começou com chuva, bastante chuva, sinal bom Verdade. para desenvolvimento do milho, mas para início de plantio preocupante, para colheita da soja preocupante. É um ano que começou agitado. A gente vai ter muita notícia. Bom, Ninguém Ronaldo, morre de tédio, Carla. Esse esse ano ano, meu não amigo, vai ter tédio. esqueça, não vai ter. Agora me diga uma coisa, essa ação dos Estados Unidos na Venezuela, essa captura do Maduro, o ataque, tudo mais, e as especulações todas que vêm na sequência, né? Ah, a inteligência da China não antecipou, a inteligência russa não viu, né? E tudo aquilo que o direito internacional, a ONU, os países da América do Sul, a soberania, tudo isso já traz uma situação diferente. Agora, o quanto que isso deixa os mercados de commodities que já estavam politizados ainda mais focados na geopolítica, na política internacional. Carlinha, deixa eu pegar o gancho que você colocou sobre a falta de previsibilidade que todos tinham, mas na verdade eu atribuo essa falta de previsibilidade à falta de divulgação, porque eu acho que a previsibilidade ela existia, Carla. Se me permite, vamos fazer uma linha do tempo para a gente entender qual que é a real intenção da captura do Maduro ou qual que é a real motivação da implicância dos Estados Unidos com a Venezuela. Quem deu o primeiro golpe foi a Venezuela que golpeou os Estados Unidos, não é os Estados Unidos golpeando a Venezuela. Lá em 1990, a Venezuela ela abre a sua faixa de exploração de Orinoco, eu sempre confundo o nome, às vezes eu falo Oronico, é Orinoco, que é ali onde está concentrada a infraestrutura da Venezuela. Ela abre a faixa de Orinoco em 1990 para exploração das multinacionais. Era fechado. A Venezuela já foi a maior produtora de petróleo do mundo. Hoje a gente fala que ela é a maior reserva, já passou a Arábia Saudita, a gente está falando de mais de 300 bilhões de barris de reserva, com a Arábia Saudita com 209, 260, 270, mas não é ela só a maior reserva, como ela também já foi a maior produtora de petróleo do mundo. Sim. E aí, em 1990, ela abre para as empresas multinacionais irem lá explorar esse petróleo, vai à Europa, vai aos Estados Unidos, e a partir desse momento, os Estados Unidos começam a investir massivamente na infraestrutura de petróleo venezuelano. Praticamente são os Estados Unidos que constroem a indústria de petróleo venezuelano. Dão todo esse know-how, esse gabarito para PDVSA, que é como se fosse a Petrobras deles lá. Então começa aí a parceria Estados Unidos e Venezuela. Vai um mercado pujante, um mercado producente. Os Estados Unidos compram de toda a sua importação, 15% de tudo que os Estados Unidos importa vinha da Venezuela, constrói aquela indústria tecnológica, como os Estados Unidos sabem bem fazer. E acontece que em 98 ganha o Hugo Chávez, ele é eleito. As eleições ainda aconteciam na Venezuela. E o Hugo Chávez começa já com aquelas propostas de comunista. E aí em 2002, 2003 tem uma grande greve na PDVSA e o Hugo Chávez, de forma muito inteligente, resolve demitir o capital intelectual. Ele demite mais de 18 mil técnicos, engenheiros, gente que não podia ser demitida. A partir daquele momento, a Venezuela, que estava produzindo 3,5 milhões de barris de petróleo por dia, passa a produzir 3,2. Já tem uma queda avassaladora ali. Então, 2002, 2003 acontece o primeiro choque. Só que o golpe ele começa em 2007, que é quando o Hugo Chávez resolve estatizar e fechar de novo toda a exploração de petróleo que acontece ali na faixa de Orinoco. Ele diz assim, ó, todo mundo que quer explorar aqui vai ter que dar 60% do lucro para a Venezuela. E os Estados Unidos, que já tinham investido toda a grana, toda a estrutura ali de petróleo, se vê encurralado. Fala, peraí, eu fui aí, construí, eu não estou tirando o seu petróleo, eu estou comprando. E eu não estou pedindo nada, eu coloquei grana aí, você abriu a porta, você permitiu que eu entrasse.
Eu coloquei grana, investi, coloquei indústria aí dentro. E agora, do nada, você fala que 60% dos meus lucros, em algumas situações até mais, são seus, a conta não vai fechar, eu vou ter que ir embora. Só fica a Chevron lá. É a única petrolífera que fica, americana que fica no país. Nessa brincadeira, os Estados Unidos perdem 10 bilhões de dólares, Carla. Lembrando que os Estados Unidos já estava comprando 15% de toda a sua produção, de toda a sua importação de petróleo da Venezuela. Então aí é o grande golpe, que já começa a ter um prejuízo avassalador para as indústrias americanas. Em 2014, você vai lembrar bem, que você já está um tempinho no mercado, como eu, em 2014 a Ucrânia estava combatendo a Rússia mais uma vez. Eu até fiz um vídeo ontem no Instagram, muita gente me mandou assim, Ronaldo, você confundiu, você falou em 2014, a guerra começou em 2022. Pelo contrário, essa é a segunda invasão, segunda grande invasão, né? Já teve até outras. Mas em 2014, a Rússia toma a Crimeia, lá da Ucrânia. E aí, nessa confusão de geopolítica, a Venezuela ela aproveita essa cortina de fumaça e vira. Ela começa a fazer isso em 2009, mas ganha força em 2014, vira toda a sua venda para a China. É o segundo golpe nos Estados Unidos. Eu fui lá, montei toda a infraestrutura, você me tira da noite para o dia e começa a vender para o meu principal rival. E aí a Venezuela ela não está vendendo petróleo para a China como a gente vende um produto. Eu vendo para você um petróleo, você me paga. Não era assim que a Venezuela vendia para a China. Ela vendia em troca de empréstimo, porque a Venezuela já estava deficitária de dólar, precisava de dólar. E aí ela trocava caixa por dívida. Eu te vendo petróleo, você me empresta dólar. Se é empréstimo, você tem que devolver. E na hora que a China ia pagar o petróleo, ela pagava em yuan. E ali foi outra derrocada. Ela cai de 3,2 que ela já estava produzindo para 2,5 milhões de barris de petróleo por dia. Aí em 2019 o Trump está no poder, embarga de vez a Venezuela, que o Trump é um notório conhecedor da história americana, a gente vê isso ao longo de vários discursos dele. História recente, pelo menos, ele é muito engajado. E aí ele embarga a Venezuela, e aí a Venezuela tem a sua ruína total, que sai de 2,5 milhões de barris para 15 mil barris por dia. Então, um país que já produziu mais de 3 milhões de barris por dia, hoje está produzindo em torno de 500 mil barris por dia. E aí agora a gente viu sábado, né, acho que foi dia 3 de janeiro, o Maduro é capturado. Então, muita gente perguntando, o Trump tem real motivo? Não vou falar o Trump, os Estados Unidos têm motivo para derrubar o Maduro, mas tem todo o motivo do mundo. Porque o golpe, quem deu não foi os Estados Unidos na Venezuela, foi a Venezuela que deu o golpe nos Estados Unidos. Para piorar a situação, Carla, para deixar a nossa audiência mais clara do que é esse prejuízo, existem várias qualidades de petróleo. Mas para resumir, a gente fala de petróleo grosso e de petróleo fino. Petróleo fino é aquele que precisa passar por uma refinação menor, porque ele já é fino, então é mais fácil dele se transformar em gasolina, em diesel. Certo. Tanto que na Arábia Saudita, os países ali do Oriente Médio têm um petróleo super fino. Carlinha, eu só vou fazer um adendo aqui, porque às vezes parece que eu sou mal educado contigo, eu falo muito rápido. E aí, como a gente tem um delayzinho, quando você me responde, eu estou no meio de uma fala e eu vou continuando ali. Então, louco, só para quem está acompanhando a gente se gosta, não é? A gente não. É verdade. Eu não tô atropelando a Carla de propósito. Não, aqui nós estamos em casa, fica tranquilo. Então, só para esclarecer. E esse petróleo super fino é um petróleo ali da Arábia Saudita. Os Estados Unidos, eles constroem toda a sua indústria baseado no petróleo grosso. O Brasil mesmo não tem essa capacidade de refino tão grande, por isso que a gente exporta petróleo e importa diesel e gasolina, porque o nosso petróleo também é grosso. E esse petróleo grosso da Venezuela, ele é ideal para as indústrias americanas que foram construídas para esse refino de petróleo grosso. Então, os Estados Unidos não só investiu na Venezuela, como ele também preparou as suas indústrias para receber o petróleo da Venezuela. E, de novo, isso não foi à força, isso foi a convite da Venezuela. Então imagina, se você faz um contrato de venda de milho e você não cumpre, você tem a quebra de contrato. Um país que quebra o contrato, qual que é a penalidade que ele causa? Simplesmente foi nenhuma. Não teve nenhuma penalidade para a Venezuela. O Hugo Chávez simplesmente disse, não vou vender mais para você, se você quiser comprar de mim, 60% de tudo que você produz vai ser meu.
ele sequestrou as indústrias americanas do dia para a noite ali a partir de 2017, 1º de maio de 2007, não 2017, 1º de maio de 2007. E aí o Maduro só intensifica essa política e intensifica a aproximação com a China. Em segundo momento, Carla, a gente tem também o jogo da geopolítica. A gente já tinha a unificação da Rússia, da Coreia, da China, do Irã, e a Venezuela era o último país a entrar nesse bloco. A Rússia e a China já estavam com bases militares na Venezuela. Então a Venezuela era a porta de entrada para esses países chamados do eixo ditatorial entrarem na América Latina, e também era o espinho no pé dos Estados Unidos por essa história do petróleo. E para piorar, a Venezuela queria invadir a Guiana, que quem está explorando o petróleo da Guiana são os Estados Unidos. Então, se não fizesse nada com a Venezuela, os Estados Unidos iam acumular cada vez mais prejuízos ao longo da história por causa do chavismo. Isso tudo depois de Hugo Chávez. E aí a gente está tendo toda essa movimentação no mercado. E para te devolver, o que o pessoal nos Estados Unidos está animado com isso é que eles imaginam que os Estados Unidos vão voltar a importar petróleo venezuelano e que isso pode baratear o custo de produção, porque é um diesel mais barato que chegaria lá. Mas vale lembrar que esse processo aí de restabelecer a indústria venezuelana de exportação, de produção, pelo menos 4 anos, ao ponto das usinas serem instaladas, ao ponto de certificações serem liberadas, e a gente está falando de 4 anos se o processo começasse agora. A gente nem sabe como é que vai ser essa transição agora com a derrubada do Maduro, Carlinha. Bom, então isso quer dizer que os mercados tendem a ficar mais voláteis ou mais na defensiva. O que você espera dos principais ativos para esse comecinho de 2026, Ronaldo? Considerando, inclusive, que o próprio petróleo teve uma reação também comedida, eu diria, diante de todas as notícias. Tanto para cima quanto para baixo, ainda foi uma reação comedida. Hoje eu li uma análise de que os impactos deverão vir mais agressivamente a médio prazo, e outras análises dizendo que a decisão da OPEP de manter-se, né, a pleno no mercado, manter a sua produção, também deixa o mercado com essa reação mais contida. Então, como é que você imagina que os mercados vão se comportar partindo, claro, dessa reação do petróleo? Não tem uma imaginação, não se tem um caminho definido, Carla, porque a gente não sabe quem é que vai ficar no poder, se é a vice do Maduro, que parece que vai ser ela, se vai ser o Marco Rubio. Muitos falaram que poderia ser a Marina Corina Machado, depois o próprio Trump falou que iam ser as petroleiras, depois ia ser o Marco Rubio. Agora a gente está vendo que parece que vai ser de fato a vice do Maduro. O ponto é que o mercado agora ele vai ficar entre apetite e aversão a risco. O que isso representa? De fato, o que a gente tem assistido é alta para as commodities. Sai dinheiro de vários lugares e os dinheiros vão para as commodities. Mas o que a gente não está enxergando ainda, e o que pode ser o próximo passo para a reação do mercado, é isso ser argumento para dar base para outros conflitos. Por incrível que pareça, ontem, eu falo por incrível que pareça porque de fato parece absurdo, mas infelizmente tem motivo para essa dúvida. Muita gente me perguntando se seria o estopim para a Terceira Guerra Mundial. Parece que o relógio da Terceira Guerra Mundial está cada vez mais próximo de acontecer. Sim. Eu acredito que não, acredito que esse não seria o estopim, não seria a fagulha que explodiria a bomba, mas é o argumento para a Rússia e a Ucrânia se estenderem mais, para demorar qualquer tratado de paz, porque a Rússia vai dizer, se os Estados Unidos podem invadir um país na justificativa da Rússia, derrubar um governo, a gente pode tomar as terras da Ucrânia. Um outro ponto é que quando saiu, você vê que o pessoal ignora toda essa história que eu contei, porque a mídia também não conta, não explica isso, não explica as razões dos Estados Unidos. Fala o Trump quer usurpar o petróleo da Venezuela, muito pelo contrário, mas é o que parece quando você vê algumas mídias mais canhotinhas aí divulgando essas notícias, parece que eles estão dizendo que o Trump está usurpando o petróleo. E o que aconteceu no sábado é que as redes sociais da China, que não são as nossas, lá eles têm as redes próprias,
foram inundadas de gente dizendo: se os Estados Unidos podem invadir a Venezuela, a China pode invadir Taiwan. Esse é o medo que vai começar a crescer a partir de agora. A gente não sabe se os próximos conflitos podem se intensificar, pode ganhar atenção. A Ucrânia é a quarta maior exportadora de milho. A gente está acompanhando os números, ela só está reduzindo a sua exportação. Redução de exportação na Ucrânia é problema? É, mas ele já está um pouco precificado, porque os Estados Unidos subiu muito a sua produção, o Brasil subiu muito a sua exportação, e quem importa, quem estava importando muito milho da Ucrânia era a própria China, e a China reduziu a sua importação. Então, inclusive a gente tem quadro do FDA agora essa semana, dia 12, né? Na semana que vem. Semana que vem ou essa semana? Dia 12, semana que vem. Eu não sei nem que dia semana que nós estamos falando aqui. Semana que vem, tem relatório do FDA. E a gente tem acompanhado a China reduzindo a importação de milho e os outros países subindo. Brasil, os outros países é Brasil, Argentina e Estados Unidos. Então, mas acaba impactando. Se Rússia e Ucrânia continuam a guerra, impacta petróleo, porque a Rússia tem 10% da produção de petróleo mundial, impacta milho, impacta trigo, impacta frete marítimo ali da região, porque o seguro do frete sobe. E aí você tem do outro lado, se China e Taiwan entrar de fato numa disputa de território, eu estou até tentando evitar usar a palavra armada, militar, porque é catastrófico. Se China invade Taiwan com ataques a ponto de influenciar na infraestrutura de chips de Taiwan, é muito pior do que todas as guerras que a gente viu até agora. É pior do que Israel e Irã, Israel e Hamas, é pior do que Rússia e Ucrânia, é pior do que Estados Unidos e Venezuela se China e Taiwan entrarem em disputa. O Japão está do outro lado, parece sedento também para entrar nessa disputa. O Japão já fez, inclusive, eu já falei isso aqui, Carla, a soja da China, que a China está comprando dos Estados Unidos agora, não é porque a China quer comprar e nem porque ela precisa, é porque é uma moeda de troca. O Japão estava incomodando a China, colocando mísseis ali perto de Taiwan, e a China pede para os Estados Unidos dar um sossego no Japão. Então, essa situação da Venezuela, ela pode ser o argumento para esses outros conflitos. Então, é um ano difícil para a gente, e a gente está vendo o dólar indo e voltar, indo e voltar. Então é um ano que a geopolítica e a política como um todo vai continuar impactando muito. A gente só começou. Até agora foi só o começo. Tem quem está pensando assim, nossa, pelo menos aconteceu no começo do ano, daqui para frente as coisas normalizam. Está pensando errado, viu? Daqui para frente só piora. Como diz um amigo meu, daqui para frente é só para trás, Carlinha. É verdade. Eu te perguntei isso, Ronaldo, nessa intenção de realmente a gente conseguir trazer um norte para o produtor. A gente tem 1 minuto e meio para finalizar, mas que recado você daria para o produtor que está se dividindo entre concluir a sua safra de soja aqui no Brasil, começar uma nova safra de milho, está dando conta do café, do trigo, da pecuária? O que ele tem que estar atento quando a gente olha para essas notícias todas da geopolítica e principalmente para o produtor que está fazendo suas contas nesse momento para começar mais um ano? Olha, para quem tem que vender soja agora na boca da colheitadeira, já não tem muito mais o que fazer, Carla. A gente vinha dizendo aqui, de forma aberta, claro, eu sempre brincava, falava assim, eu não tenho responsabilidade com a sua decisão, então eu dou minha opinião sincera, a decisão é sua. Vende antes de janeiro e tudo, a única coisa que pode impactar no preço seria o clima, se na hora da colheita tiver muito chuvoso, mas chuva é dor de cabeça tanto para o comprador quanto para o vendedor. Só garante preço para aquele que conseguir colher. Agora, se está chovendo, praticamente ninguém vai conseguir colher e ninguém pega esse preço bom. Então, o ideal é garantir venda antes. A atenção agora, sem dúvida, vai ser para o câmbio. A gente tinha um dólar no dia 29 perto de 5,60. E a gente volta na segunda-feira, praticamente a abertura do ano, foi dia 5 ontem, com o dólar vindo para 5,40. A gente está falando de 3 dias de pregão real, dia 29, dia 30 e dia 5, começa a contar precisamente no dia 5 como pregão real, perdendo R$5, quase R$5 por saca em 3 dias na soja por causa do câmbio. Então agora é momento de oportunidade. Chicago vai subir mais um pouco, porque a China vai olhar para os Estados Unidos, a China vai fazer compras americanas, mas é mais um pouco. Eu falo nesse período aí de 30 dias, fevereiro para frente, com a soja brasileira entrando, derruba tudo. Então venda em Chicago ainda vejo como uma posição interessante.
E venda em dólar também pode ser interessante, porque se a gente tem uma certeza é que o dólar vai ser um eletrocardiograma. Vai dar pico de alta, vai dar pico de baixo. Então, para quem está vendido em dólar, vai ter uma ansiedade enorme aí, cuidado com o Vevance, cuidado com o Rivotril, mas vai ter oportunidade na hora de dar um pico de alta, vai lá e trava o dólar. Então, as únicas coisas que eu vejo agora para quem precisa vender a curto prazo: venda de Chicago e venda de soja em dólar, mas tudo para ficar alerta, para não arrastar por muito tempo não, para fazer tiro rápido. Bom, vamos ficar de olho. Ronaldo Fernandes, eu quero terminar com uma informação importantíssima na entrevista de hoje. Opa! Feliz aniversário, hein? Ô, Carlinha, não era para você falar, não. Agora o pessoal... Obrigado. Fazendo 52 anos hoje. Não, metade. Eu completei 25 primaveras hoje. Feliz aniversário, viu, meu amigo? Obrigado. Feliz aniversário para você, que seja um ótimo novo ciclo, um ótimo novo ano, muita saúde, muito trabalho, muita prosperidade e que Deus te conduza no melhor caminho dessa vida, porque você merece. Parabéns. Amém. Todos nós. Você vê que bosta, né? Fazer aniversário no início do ano, depois do Natal. Ninguém tem dinheiro para mais nada já. Eu tomo um café e falo, seu presente vai ser isso. Mas é Santo Reis também. É dia do meu aniversário, mas hoje também é dia de Santo Reis. Isso é verdade. Então é um dia bom. Ô, Ronaldo, eu só quero deixar aqui também o registro pro Luiz Gustavo de Souza, que falou assim, ó: com essa violação da soberania da Venezuela pelos Estados Unidos, pode implicar em outras guerras ativas e outras possíveis ameaças de invasão. A gente falou sobre isso, né? A gente respondeu para ele. Esse já está sendo o grande argumento, né? Vamos ver se isso se desenvolve para 2026, mas isso vai ser pano de fundo, sim, para... Não é o motivo. Então, até para o pessoal que estava achando que é a terceira guerra, esse não é o motivo, mas pode ser a desculpa. Tá bom. Ronaldo Fernandes, meu amigo, muito obrigada. Um ótimo dia, um ótimo ano e um feliz aniversário para você. Vai comemorar seu dia de reis e aí a gente continua a se falar. Obrigada, meu amigo. Da próxima vez eu vou pedir música. Tem uma música do Tim Maia. Hoje é dia de Santo Reis. Depois vocês botam ela aí. Combinado. Obrigada, gente. Meu amigo. Bom dia. Tchau, tchau.